Bom, o que o César relatou é absolutamente verdadeiro. Primeiro contato que nós tivemos, eu respondi para ele, não sei por que você está me procurando. Eu nunca trabalhei com finanças, não sei nada de finanças, eu sou um matemático. E aí nós ficamos mais de um ano conversando e discutindo possibilidades para uma parceria. E tem sido um prazer muito grande fazer essa parceria. A gente, em particular o César e eu, temos essa convergência de pensamento sobre a importância de vocês jovens que vão fazer uma carreira nesse setor terem uma formação básica muito forte. Então isso tem sido a raiz dessa parceria. Eu fiquei muito contente que o curso foi viabilizado. Teve uma resposta muito boa da parte dos alunos, eu sempre fico muito feliz com isso, claro. E quando o César perguntou se seria possível vir para cá para participar desse primeiro dia do Summer Job, eu aceitei na hora. Eu adoro estar perto dos alunos, dos estudantes, e falei, poxa, será um prazer estar junto com esses que foram selecionados para o Summer Job. E aí surgiu a ideia de gravar a aula também, vai ser muito legal. Então eu queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui, né, junto com vocês. Então, esse é o contexto disso. Aí pensei no que eu iria falar, né, tipo uma palestra, uma aula. E pensando inclusive nos cursos futuros que nós temos discutidos, das possibilidades, eu pensei no conceito de probabilidade. Esse é um conceito muito importante para quem vai trabalhar de forma séria, profunda, consistente na área, em várias áreas aplicadas, desde medicina até engenharia, mas em particular no mundo das finanças, né? Processos estocásticos, probabilidades são conceitos muito importantes. E nós não vamos fazer hoje um curso de teoria da medida, nem de processos estocásticos. E eu pensei em fazer uma coisa mais divertida. Eu vou contar para vocês a história do conceito de probabilidade. Através de uma história muito saborosa. E que vai permitir que a gente converse sobre esses conceitos. E vocês vão perceber, né, que eu vou começar com coisas muito, muito simples. E as coisas vão ficando cada vez um pouquinho mais elaboradas e exigindo um pouquinho mais de reflexão, e a gente vai pensar, poxa, peraí, tem coisas para entender aqui. E pretendo que, ao fim, eu tenha mostrado como que, ao longo desses tantos anos, foi preciso chegar no conceito de probabilidade como a gente tem hoje. Um conceito meio técnico, meio até esquisito num primeiro momento. E é uma história cheia de coisas muito saborosas. E que começa com coisas muito fáceis. Então esse vai ser o tema, né? Vou falar sobre probabilidade. E vocês vão perceber que isso suscita reflexões muito importantes sobre alguns conceitos. O conceito de modelo em ciência, que é um modelo, em particular um modelo matemático. A relação de um modelo com a realidade. Quais os fatores da realidade que um modelo capta? O que a gente faz quando constrói um modelo e depois tenta ver o que acontece na realidade? E isso é uma coisa que eu acho assim fundamental, que nós temos conversado muito sobre os próximos cursos. Acontece muito dos cientistas derraparem nessa história. A realidade é extremamente complexa. E a gente não vai conseguir descrever com fórmulas toda a complexidade da realidade. O que a gente faz é tentar simplificar um pouco e tenta simplificar. Aí isso chama-se criar um modelo, aí se elabora, pensa no modelo, trabalha no modelo, tira conclusões, e aí você tem que ser capaz de voltar e olhar para a realidade e ver até onde aquele modelo interpreta bem a realidade. O exemplo mais simples eu acho que todo mundo enxerga muito facilmente, é o da mecânica. Newton criou a mecânica newtoniana, botou lá as equações, funciona para resolver um monte de problemas, mas teve um momento também que o Einstein falou, olha, tem umas coisas que não estão funcionando bem com esse modelo. E aí foi preciso refinar o modelo.
É isso que eu vou contar para vocês com probabilidade. Começar com a coisa mais singela, mais simples. O conceito de probabilidade, obviamente, está muito ligado ao conceito de realidade, da vida, da coisa real. Ninguém vai estudar probabilidade porque gosta da teoria. Um exemplo histórico, real, uma pessoa procura o Galileu e pergunta para ele a seguinte coisa. O cara jogava dados e era um jogador profissional. Ele queria ganhar vida jogando dados. E ele pergunta para o Galileu, olha, eu observei que o 7, jogando 2 dados, ele jogava hora com 2, hora com 3 dados. Jogava dados e via soma, né? Basicamente o jogo era esse. Dois jogadores fazem uma aposta, tipo 10 unidades monetárias cada um, quem tirar o maior número ganha, fica com dinheiro. Só que se fizer isso, o jogo é equilibrado, ninguém vai ganhar a vida com isso, porque em média vai ganhar um 0, né? Vai ganhar e perder, porque o jogo é equilibrado. Então o que o jogador profissional faz? Começa o jogo assim, daí o primeiro jogador tira um número, tirou lá, soma 7. Aí o jogador profissional fala, agora eu sei se eu tenho mais ou menos chance do que ele de ganhar. E faz uma espécie de desafio. Vamos casar mais? Deu soma 6. Eu vou ganhar de você. O outro jogador fala, 6 é soma pequena, você vai ganhar mesmo. Não é mais provável que você ganhe. Eu falo, então, mas já que eu vou ganhar mais, eu desafio o seguinte. Você coloca mais 10 unidades e eu coloco mais 12. Para que o jogo fique legal. Já que eu estou com mais chances, eu vou pôr mais. E se eu ganhar, eu pego tudo. Se eu perder, você pega tudo. Por que 12? Qual seria o número que desequilibraria? No caso desse de 2 dados, soma 6, seria 14. Se o segundo jogador colocar menos que 14, ele está tendo uma vantagem. Então, para poder quantificar isso, o amigo do Galileu pergunta para o Galileu algumas coisas. E a primeira pergunta que ele fez para o Galileu foi a seguinte. Galileu, por que eu observo que mais vezes sai soma 7 do que soma 6? Devia sair igual. Essa é a pergunta do amigo do Galileu. Ele fala, devia sair igual, porque 6 eu posso escrever como 1 mais 5, nos 2 dados, 2 mais 4, ou 3 mais 3. Tem 3 maneiras de sair soma 6. E soma 7 também tem 3 maneiras. 1 mais 6, 2 mais 3, ou... não, 2 mais 5 e 3 mais 4. O que está acontecendo, Galileu? Por que eu observo mais o 7 do que o 6? Se devia ser igual. E o Galileu responde, não com essas palavras, mas o Galileu responde, olha, você está criando um modelo para entender a realidade dos dados, mas o seu modelo não bate com a realidade. Esse 3 mais 3 desequilibra tudo. Isso aqui é coisa de ensino médio. Os alunos de ensino médio têm uma dificuldade enorme de entender isso. Se você olhar bem, é que na verdade são 5 maneiras de obter 6. 1 mais 5, 2 mais 4, 3 mais 3, 4 mais 2 e 5 mais 1, dependendo dos 2 dados. Pinta um dado de vermelho e outro de amarelo, e aí você vê o que saiu em cada um. Na verdade teria 5, e aqui seria um 6. 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Então, esse é um exemplo histórico simplésimo. Mas o que já está acontecendo aqui? Bom, qual é a realidade? E qual é o modelo? Esse modelo de olhar como que eu posso escrever a soma, ele não é um modelo que é adequado para a realidade. E o que o Galileu propõe? O Galileu propõe um outro modelo. Ele propõe um modelo em que você olha pares ordenados de números. Ao invés de olhar soma, olha pares ordenados. E aí quando você olha pares ordenados, o par 2, 4 aparece 2 vezes. 2, 4, 4, 2. E o par 3, 3 aparece uma vez só. Por isso que esse aqui acontece menos do que esse aqui. Quando você põe pares ordenados, você vai ter 5 pares ordenados que dão soma 6
e 6 pares ordenados que dão soma 7. E aí quando você vai olhar a probabilidade, é exatamente isso que está na realidade. Se você pega dados honestos e joga, você vê que a soma 6 tem probabilidade 5 sobre 36 e a soma 7 tem probabilidade 6 sobre 36. E isso é realidade. Se o dado é honesto, isso é que é a realidade. Então, o modelo que você usa acaba sendo confrontado com a realidade. E a realidade é que diz se aquele modelo está bom ou não. Esse jogo tem que ser jogado sempre. Mas esse exemplo é muito simples. Se fosse tudo tão simples assim, sabe o que esse exemplo tem de muito simples? Que o espaço amostral é finito. E a grande complicação da teoria das probabilidades, ela ocorreu quando as pessoas começaram a pensar em espaços amostrais infinitos. E eu vou contar 2 exemplos históricos, saborosíssimos. Assim, para quem gosta de raciocínio de exatas, eles são deliciosos. O primeiro é o problema da agulha do Buffon. Buffon foi um francês. Ele era, na verdade, um biólogo, um naturalista, mas ele queria ser aceito na Academia de Ciências da França, e ele escreve um livro, em 1777, tem um título já delicioso, Ensaio de Aritmética Moral. Observe, em 1777 a teoria das probabilidades não estava ainda consolidada, então ele nem chama de probabilidade, ele chama Ensaio de Aritmética Moral. O título já é saboroso, né? Esse livro é delicioso de ler. E uma das coisas que ele faz é calcular probabilidades e dar conselhos para as pessoas. Tem um conselho que eu acho muito bonitinho. Nessa época estavam começando as tabelas de mortalidade. Os primeiros estudos de mortalidade, companhias de seguro trabalhando com isso. E ele, a partir das tabelas, ele chega numa probabilidade de uma pessoa adulta, jovem, sadia, morrer de repente, de um dia para o outro. Vai dormir e não acorda. No dia seguinte está morto. Uma probabilidade baixa. E ele calculava essa probabilidade. Com os dados que ele tinha, né? Não era muito preciso. Daí ele dá o conselho moral, né? Então isso é aritmética. Ele, a partir das tabelas de mortalidade, ele calcula a probabilidade de uma pessoa jovem, adulta, sadia, morrer de repente. Aí ele calcula essa probabilidade, aí vem o moral, conselho. Então, ninguém se angustia de ter medo de morrer de repente. Então as pessoas vivem. O adulto, jovem, sadio, vive a vida, ele vai dormir, ele acorda, ele almoça. Porque ele considera que a probabilidade dele morrer de repente é 0. Então ele não leva isso em conta, não se angustia por isso. E ele diz, portanto, nunca faça apostas, nunca entre num jogo em que a probabilidade de você ganhar seja menor ou igual à probabilidade de que você morrer de repente. Porque já que você considera a probabilidade de morrer de repente nula, a probabilidade de você ganhar no jogo também é 0. Então é uma idiotice você entrar nesse jogo. É saboroso o livro, porque ele começa a dar conselhos deste tipo. Mas o cálculo já estava estabelecido e existia uma coisa, que eu vou fazer agora, a única coisa mais sofisticada de matemática que eu vou usar vai ser essa conta aqui, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Tinha um jogo que era muito famoso na sociedade francesa da época, na nobreza, nas festas, nos salões da nobreza francesa. Tinha um jogo para entreter, né, o tédio dos que estavam na festa. Pegaram uma dessas agulhas de crochê, essas agulhas também que mulheres usavam para prender o cabelo. E nos salões que tinham piso de madeira, a brincadeira era jogar a agulha para conseguir ou não que a agulha ficasse cruzando a divisória entre duas tábuas. Esse é o chamado problema das agulhas do Buffon. E a resposta, esse problema é surpreendente. A resposta desse problema fornece, entre outras coisas, uma maneira de calcular π. Olha que lindo que é isso. Uma maneira de calcular π, o número π. Ele aparece na resposta desse problema. E o Buffon resolve nesse livro. E é uma conta muito bonita, muito simples. Aqui estão as tábuas
Vou imaginar que a largura da tábua seja D. A agulha tem um comprimento que eu vou chamar de L. Eu jogo a agulha. A ponta da agulha para num lugar e a agulha tem um comprimento L. Então eu vou chamar isso aqui de Y, esse ângulo aqui de alfa, isso aqui é L seno de alfa, né, definição de seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, e aí eu olho a altura da ponta da agulha, que é Y mais L seno de alfa. Quer ver quanta reflexão tem por trás disso e que é importante na hora de fazer modelo? Primeira coisa, o Buffon ignorou a distância na horizontal. Tanto faz se a agulha para um pouco mais para frente e um pouco mais para trás, porque isso não interfere no cruzar as tábuas. Então, ele conseguiu eliminar uma variável. Ficou com uma variável vertical e uma variável ângulo. Essa história de que ele ficou com um número na vertical e um ângulo, eu vou mostrar daqui a 20 minutos, é de uma profundidade gigantesca. O Buffon tem uma intuição aqui, que vocês já vão perceber com continuidade, como isso foi profundo. Bom, e como é que fica o problema? Bom, isso aqui é a altura da agulha, né? Y, L seno alfa. Se essa altura H for maior que D, coloco aqui um sistema de coordenadas. Aqui tem D. Se esse H for maior que D, ou se esse H for menor que zero, a agulha está aqui. Se a posição dela, o H, for maior que D, cruzou. Se o alfa é um ângulo grande e esse cara entra como negativo e a altura for menor que zero, cruzou também. E é isso que tem que ser calculado. Isso é um probleminha de cálculo muito simples. Porque o que precisa olhar aqui é que Y mais L seno de alfa seja maior ou igual que D ou menor que zero. Isso quer dizer que o Y tem que ser maior que D menos L seno de alfa. E essa é uma integralzinha muito simples. É só ver o seguinte. Aqui está o gráfico de seno alfa. L seno alfa. Eu já multipliquei por L, tá? Então não é seno, é L seno alfa. Menos L seno alfa, é só inverter. E soma D. Joga isso D para cima. E se o Y é maior, o Y tem que ficar entre 0 e D, né? Estou trabalhando nessa dimensão. Então, é essa região. E se eu fizer o H menor que zero, dá que o Y mais L seno alfa é menor ou igual que zero. Ou Y menor que menos L seno alfa, que é menos L seno alfa pontilhada, é isso aqui. Então, olha aqui como entra já uma teoria de probabilidade quase consolidada. O que o Buffon fala? O espaço amostral tem tamanho D, que é o quanto que esse Y pode valer, e o alfa, que é 2π, porque o ângulo dá uma volta inteira. Então, para o Buffon, o espaço amostral tem tamanho 2πd. É um retângulo de altura D e comprimento 2π no ângulo. E essa área, que é a área que tem cruzamento, essas duas regiões são iguais. Eu faço a integral de π a 2π de menos L seno alfa, que é a área desta região aqui, que é igual à área desta região aqui. Isso aqui a primitiva é L cosseno alfa, π a 2π. Isso aqui no 2π dá 1, menos do extremo inferior de integração e menos do cosseno de π. Isso aqui dá 2L. E são duas regiões
Então, A cruzamento, se eu tiver 4L. E, portanto, cancelo aqui. E a probabilidade da agulha cortar o piso é 2L π sobre D. Impressionante, parece π. Você pegar, de fato, uma agulha, um piso com tábuas, e jogar, tendo L, tendo D medidos, você executa, você vai obter um número que é isso aqui. Você consegue calcular o π. Muito saborosa essa história. Ele faz isso em 1777. Mas já também tem uma outra reflexão sobre modelo. Claro, isso é teoria, é modelo, né? Eu falei, se a gente executa, a gente calcula π. Será? Será que se a gente executar, a gente calcula π mesmo? Porque tem uma coisa que é do mundo real, né? Será que eu não consigo treinar? Se existisse um campeonato de ver quem consegue cruzar mais vezes, as pessoas iriam desenvolver a habilidade de cruzar, de jogar a agulha para obter um resultado. Mesmo jogos que dependam de um certo parâmetro aleatório, gamão, tem o campeão mundial de gamão. Ele não joga aleatoriamente, ele desenvolve estratégia para ser melhor que os outros, mesmo sendo um jogo que tem sorte envolvida. Então, na hora que a gente pensa que será que dá para calcular π, tem que ter essa reflexão. Se dá ou não dá para fazer isso. Porque você pode... O que acontece se alguém treinar? Se alguém treinar, é a realidade quebrando a perna do meu modelo. Isso é um modelo que tem por trás, em algum sentido, uma palavrinha que precisa ser compreendida, que é a palavra aleatório. Isso é um modelo e que tem a palavra aleatório por trás. E isso precisa ser entendido. Porque se eu treinar, eu quebro o aleatório. Saboroso isso, né? Contar, acho que tem tempo para isso. Vou contar uma outra coisa que é tão saborosa quanto. Eu tive uma sorte na vida. Vocês já ouviram falar do Paul Langevin? Paul Langevin foi um físico francês, contemporâneo da Marie e Pierre Curie. Recentemente teve um filme, um livro sobre a vida da Marie Curie, que é Radioativos. E quando o Pierre Curie morreu, o Paul Langevin e a Marie Curie tiveram uma relação. Isso causou uma série de problemas para a Marie Curie. Ela passou a ser muito criticada, porque uma mulher não podia ter uma relação deste tipo com o Paul Langevin. Paul Langevin teve um filho, o André, que também foi físico, que teve um filho chamado Bernard, que não foi cientista, e que teve um filho chamado Rémy Langevin, que é matemático. E o Rémy foi meu orientador no meu doutorado. Então eu conheço a família do Langevin. E o filho do Paul, o André, quando o Rémy era criança, o filho do Paul resolveu esse problema da seguinte maneira. Ele ensinou para o filho. E foi o Rémy que me contou essa história. É físico agora. Então ele fala assim, vamos fazer uma experiência teórica. Não vou jogar agulha nenhuma. Vou só pensar. Então o André Langevin fez a seguinte coisa. Tá. Joga 1 milhão de agulhas. Pensa aí que você tem 1 milhão de agulhas no plano. Eu vou começar a deslocar as agulhas sem interferir no número de cruzamentos. O número de cruzamentos tem que ser mantido. Ângulo mantido, tudo mantido. Mas eu pego uma agulha que está aqui, cruzando uma vez, eu vou trazer essa agulha numa posição privilegiada aqui, cruzando uma vez também. Daí eu vou escolher uma segunda agulha que meio continue com essa, mas só fazendo uma pequena variação. Depois uma terceira agulha, uma quarta agulha, uma quinta agulha, e eu vou construir uma grande circunferência com agulhas. Respeitando que o número de cruzamentos não mude e o ângulo das agulhas não mude. Eu só vou deslocando, translação. Daqui a pouco vocês vão perceber a importância da translação nessa história toda. São palavras que estão subjacentes e que vão levar tudo a
a evolução desses conceitos. Então, o André Langevin imagina que ele fez isso. Talvez tenham sobrado algumas agulhas que não entraram na circunferência, mas física é assim, né? Experimento. Você vai medir a gravidade, você faz um experimento, deixa cair um objeto, muda, você vai obter um primeiro valor aproximado da gravidade. Aí você faz de novo, e isso vai convergir para o valor exato, né? E o André faz a seguinte coisa. Tá bom, eu construí uma circunferência que tem um certo raio, que eu não sei quanto que é. O comprimento dessa circunferência é 2π vezes o raio. Como cada agulha tem tamanho L, o número total de agulhas é 2π raio dividido por L. Esse é o número de agulhas que eu usei. Porque é uma curva de comprimento 2πr, cada arquinho tem comprimento R, total L, total 2πr dividido por L. Quantas cortam? Também aproximado. 2R é o diâmetro. Diâmetro dividido por D dá o número de tábuas que eu atravessei. Cada tábua, quando eu atravesso, eu conto 2 cruzamentos. Então, dessa tábua, eu conto os 2 cruzamentos de cima. Deixo os de baixo para a tábua de baixo. Então, mais ou menos aproximadamente, o número de cruzamentos é o diâmetro, que é 2R, dividido por D, que é o número da largura da tábua. Então, 2R dividido por D dá o número de tábuas, e cada tábua gera 2 cruzamentos. Exatamente a resposta do Buffon. Olha que coisa genial. O físico pensou de uma forma empírica, imaginou que ele jogou as agulhas, deslocou as agulhas, e a hora que simplifica aqui, ó, o R some. Que coisa linda. O R some. Um dos dois some. Esse L vai lá para cima, 2L sobre π. Essa é uma solução de um físico. Muito legal, né? E que dá a resposta. E o interessante aqui é que o físico imaginou que a coisa era invariante por translação. Essa coisa do invariante por translação tem um significado muito legal. Bom, vou dar um salto no tempo. 1889, um cara chamado Bertrand. Finzinho do 19, então chegando perto do 20. Bertrand escreve um livro que já, olha o nome, já chama Cálculo de Probabilidades, Calcul de Probabilité. Já é um livro de probabilidade. A teoria de probabilidade já está consolidada. Só que o Bertrand fala o seguinte, gente, ó, probabilidade já está organizado, mas não dá para trabalhar com espaços infinitos. Abandona espaços infinitos, porque não existe uma teoria de probabilidade possível para os espaços infinitos. Ele mostra no livro vários exemplos, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que qualquer tentativa de fazer probabilidade com espaços infinitos gera contradições. Isso que eu vou mostrar agora é conhecido como paradoxo de Bertrand. Ele faz o seguinte, ele coloca um probleminha muito simples, resolve de 3 maneiras diferentes e cada uma dá uma resposta. E ele fala, então não dá para fazer essa teoria. Isso tem tanta reflexão por trás. O probleminha simplésimo que ele coloca é o seguinte, olha de novo, como é legal a pergunta. Ele fala assim, pega uma circunferência de raio R ou 1, vamos fazer com 1 para simplificar, e escolhe aleatoriamente. E aí, de novo, o que é o aleatoriamente? Está embutido no discurso dele sem nenhum aprofundamento do conceito. E escolhe aleatoriamente uma corda. Qual é a probabilidade de que a corda seja maior do que um certo tamanho que ele define? Então ele considera uma circunferência de raio 1, pensa no triângulo equilátero inscrito,
Se o raio é 1, então aqui a gente tem 1, aqui a gente tem meio, aqui a gente tem meio, aqui a gente tem o lado do equilátero, tem o teorema de Pitágoras. Isso aqui dá 1 mais meio é 3 meios ao quadrado dá 9 quartos, é igual a L2 mais 1 quarto. Isso aqui, não errei na conta, né? Eu vivo errando conta. 1 mais meio, 3 meios. Aqui é meio, 1 quarto, então dá que o L2 é 2, isso. E o L é raiz de 2. Isso. Então, escolhida uma corda ao acaso numa circunferência, qual a probabilidade do tamanho da corda ser maior que o lado do triângulo equilátero inscrito? Essa é a pergunta. 3 respostas possíveis. Então, primeira resposta, muito simples, muito bonitinho. Escolhe um ponto ao acaso na circunferência. Você pode escolher qualquer um, não tem probabilidade de nada, probabilidade de 1, né? Você vai escolher qualquer um, você escolher um ponto. Vislumbra o triângulo equilátero que tem vértice aqui. Escolhe o segundo ponto para definir a corda. Se o segundo ponto estiver nessa região, a corda automaticamente é menor do que o lado do triângulo. Se o segundo ponto estiver nessa região, automaticamente a corda é menor que o lado do triângulo. E se o segundo ponto estiver nesta região, a corda é maior do que o lado do triângulo. Como são 3 regiões iguais, a probabilidade da corda ser maior é 1/3. Primeira solução. Muito simples essa solução. Sabe o que o Bertrand está fazendo quando ele faz isso? Veja só, ele faz o que a gente chama de parametrizar o espaço das cordas. Para cada corda ficou associado um par de números, um par de pontos. E aí ele faz a continha usando o par de pontos que estão na circunferência. Só que tem outras maneiras de olhar para a corda. Tem uma maneira que é assim. Escolhe um ponto qualquer e pega o diâmetro que passa por esse ponto. Escolher um ponto, pode escolher qualquer, probabilidade de 1, não interfere em nada. E aí pensa no diâmetro que passou por esse ponto. E agora vamos pegar as cordas de forma perpendicular a esse diâmetro. Pensa aqui no centro, pensa aqui na metade, que é justamente onde vai estar o triângulo equilátero. Nesse quarto, a corda é pequena, nesse quarto, a corda é grande, nesse quarto, a corda é grande, neste quarto, a corda é pequena, metade, probabilidade da corda ser grande é meio. E a outra conta disse que era 1/3. Então tem uma contradição. Primeira parte do paradoxo de Bertrand. E ele ainda, para se divertir ainda mais, ele faz uma terceira solução, que ainda é uma terceira resposta. Ele faz também a seguinte solução. Essa é mais difícil de imaginar como é que ele foi pensar nisso. Eu quero parametrizar as cordas. Basta eu observar o seguinte. Dado um ponto qualquer no meio da circunferência, tem um monte de cordas que passam por aqui. Só tem uma, que esse cara é o ponto médio. Só tem uma corda em que esse cara é o ponto médio. Então, se eu dou um ponto qualquer no interior da circunferência, só tem uma corda que ele é o ponto médio. Se esse ponto que eu acabei de definir para ser o ponto médio estiver na circunferência de raio metade, se aqui estiver o ponto médio, então essa corda é grande. Se o ponto médio estiver fora da circunferência de raio metade, a corda é pequena. Então eu parametrizo as cordas pelo ponto médio e sei que se o ponto médio estiver na circunferência de raio metade, a corda é grande. Se o ponto médio estiver fora, a corda é pequena. Acontece que a área da circunferência de raio metade
Se essa tem raio 1, a área dela é π. Se essa tem raio meio, a área é π sobre 4, né? Porque o meio é πr2. Então essa área aqui é 1/4 do total. Então a probabilidade da corda ser grande é 1/4. E aí o Bertrand conclui que abandona a teoria de probabilidade com espaços infinitos. Acho que quase não vou mais fazer contas hoje. Minhas contas eram poucas e simples. Então agora vamos começar a pensar. Primeira coisa, pergunta que não pode calar. Mas e se eu fizer o experimento? Vamos executar o experimento e ver quanto que dá? Vamos fazer realmente. Não é uma coisa natural? Quando eu vi isso a primeira vez, eu era estudante, a primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer. Não pode ter coisa mais ingênua do que esta frase, vamos fazer o experimento. Porque qual experimento que eu vou fazer? Vocês são ótimos de programação, tenho certeza. Vocês são capazes de escrever um programinha rapidinho para fazer a medida. Vocês têm que fazer umas escolhas aleatórias aqui. Todo computador tem ali um gerador de números aleatórios, vocês usam isso. Por exemplo, né, para fazer aquela primeira solução, os 2 pontos. Gera um número entre 0, -1 e 1, usa a equação da circunferência, acha o ponto. Gera um outro número entre -1 e 1, usa a equação da circunferência, acha o ponto e calcula a distância. E faz isso. Quanto que vai dar? Se fizer exatamente o que eu acabei de descrever, dá 1/3. Quando eu falo, vamos fazer o experimento, eu disse que não podia ter coisa mais ingênua, porque quando eu digo, vou fazer o experimento, significa que eu vou escrever um programa, que eu vou ter um roteiro, que eu vou ter uma maneira de agir. E a maneira de agir reflete qualquer uma dessas 3 ideias. E na hora que eu faço o experimento escolhendo os 2 pontos, vai dar 1/3. Na hora que eu faço o experimento escolhendo uma direção e um ponto no diâmetro, vai dar meio. E na hora que eu faço o experimento escolhendo o ponto para ser o ponto médio, vai dar 1/4. A palavra escolha uma corda aleatória não faz nenhum sentido. Isso que o Bertrand não percebeu. O Bertrand percebeu uma contradição. E ele falou, abandona. Aí a gente vai refinar esse argumento. Espera aí, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho diferentes maneiras de fazer o experimento. E para cada uma delas dá uma resposta diferente. E não tem nenhuma que está errada ou certa. O que está errado é pensar que a palavra escolha uma corda aleatoriamente faz sentido. E isso é uma coisa que agora eu já estou começando a me aproximar de coisas mais próximas do trabalho de vocês. Vocês vão fazer um modelo para alguma coisa. Precisa prestar um monte de atenção nessas condições de contorno. Fazer um modelo para quê? Vou fazer uma precificação. Vou supor que uma coisa é aleatória. Vou supor... vamos ver se essas coisas de fato acontecem. Vamos pensar nas condições de contorno da realidade do nosso modelo. Aliás, falando em fazer experimento, há vários anos atrás eu estava dando aula para 6º ano do ensino fundamental. Crianças bem pequenininhas. E eu estava ensinando a usar régua, compasso, fazer parte, né, aprender a usar régua, compasso, aprender. E aí um dia eu fiz a seguinte coisa. Eu fui para a sala de aula com um monte de folhas de sulfite com uma circunferência desenhada. Eu copiei um monte, distribuí para as crianças e falei, nós vamos treinar agora, vocês estão aprendendo a usar régua, né? Vocês vão desenhar cordas para o tio. Né? Quero que vocês desenhem um monte de cordas. Tamanho que vocês quiserem. Eu vou medir essas cordas. O meu interesse como professor é que eu vou medir as cordas de vocês. Então vocês desenhem bem caprichado. Eu queria que eles treinassem fazer coisas. Então quero bem bonitinho, né? Para vocês capricharem na régua, no lápis, deixar bem marcado. Eu não quero uma corda bagunçada que eu não consiga medir. Era o treino que eu estava fazendo como professor de 6º ano. Mas eu estava interessado em saber o que ia dar o experimento. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu? E aí entra a questão do ser humano, da sociologia. Vocês têm algum palpite do que foi o resultado desse experimento? A probabilidade da corda ser maior era imensa. 80% das cordas eram maiores. Daí eu fiquei olhando, e claro, né?
Um monte de criança de 6º ano, o tio pede para ele desenhar uma corda bem bonita, leva uma folha com uma circunferência desse tamanho desenhada. Quem vai desenhar uma corda pequenininha? Eles vão dar de presente para o tio uma corda grandona, bem caprichada. Então, cadê o aleatório nessa frase? Escolha uma corda aleatoriamente. Onde é que está o aleatório? As crianças fizeram outra coisa, que não é nenhuma dessas. Isso me lembra um pouco o efeito manada, né? Quando você tem um modelo para um monte de coisa, né? Aí tem um fenômeno social que joga o modelo por terra. Porque as pessoas decidem agir de outra forma. E aí o que serve o modelo? Se ele não leva em conta o que as pessoas fazem. Nessa turma teve um aluno que fez cordas bem pequenininhas. Um só. E aí percebi e falei, nossa, você está fazendo a corda bem pequenininha. Por quê? Ele falou, tio, você falou que você queria corda de qualquer tamanho, que a gente podia fazer de qualquer tamanho. Eu imaginei que você quisesse também cordas pequenas. E eu estou vendo que todos os meus colegas só estão fazendo cordas grandonas. Então eu quis fazer umas pequenininhas para você ter também umas pequenininhas. Olha que graça de menino. Ele percebeu e ele queria me presentear também com algumas cordas pequenininhas. Bom, como é que a gente resolve isso? E aqui agora a gente está chegando século XX, com Molgorov, teoria de probabilidade e tal. Como é que um probabilista trata esse assunto? Ele fala, olha, esse aleatório só faz sentido se você tem um espaço de probabilidade. Aleatório significa que você escolheu de forma independente dentro de um espaço de probabilidade. Então você precisa entender o que é um espaço de probabilidade. E aí você vai poder falar o que é aleatório. Então, para um probabilista, ele vai dizer as 3 soluções são igualmente corretas, cada uma delas tem um espaço de probabilidade por trás. Eu já vou explicar um pouquinho melhor. Mas aqui também o mundo é muito emocionante. Geômetras têm uma de preferência. Para um geômetra, tem uma que é melhor que as outras. Volta no Buffon. O Buffon fez aquela conta e ele usou como parâmetro uma distância e um ângulo. Nesta solução não tem nenhum ângulo, só tem pontos. Nessa solução tem um ângulo para dar a direção do diâmetro e uma distância no diâmetro. Essa aqui é a solução do Buffon. E aquela primeira, 2 pontos na circunferência, são 2 ângulos. Um entre 0 e 2π, qualquer ponto na circunferência, e o segundo também, de 0 a 2π na circunferência. Então, em termos de medida de teoria de probabilidade, isso aqui é medida de área, isso aqui é um ângulo vezes uma distância, e aquela primeira é um ângulo vezes um ângulo. E o Buffon usou essa daqui, que é a que os geômetras preferem. Por que os geômetras preferem essa? Aqui tem uma ideia que estava presente no Buffon, na solução do André Langevin, que é a seguinte. Deixa eu ver se dá para usar esse mesmo desenho. Vou fazer outro. Quando a gente trabalha com essas coisas, esse tipo de problema, a gente quer que as coisas tenham algum tipo de robustez, algum tipo do que nós vamos chamar em matemática de invariância. Na geometria, sabe o que é importante? Que se você transladar uma coisa, ela não mude. Você não pode, a geômetra não aceita que se você fizer uma translação de um objeto, alguma coisa que você vai medir nesse objeto tenha sido alterada. Isso não é uma propriedade geométrica. Você pega um triângulo, calcula a área, se você leva ele embora, a área tem que ser a mesma. Claro que a distância do triângulo até a parede mudou, mas isso não é uma propriedade geométrica do triângulo. Isso é uma propriedade da posição do triângulo. As propriedades geométricas do triângulo ficam invariantes quando você desloca. E é um teorema que a única medida no espaço das retas que é invariante pelas translações
é essa segunda que eu usei, aquela que deu o meio, aqui do direção e a posição. Então todo geômetra prefere aquela, e que foi a que o Buffon usou. Olha que intuição que o Buffon teve. Ele não chegou ao nível do Bertrand, que botou os paradoxos, mas ele intuiu e fez uma solução só, que é a solução que os geômetras aceitam. E é bonitinho pensar nisso, se você pensar assim. Aquela primeira solução, eu marco um ângulo, um ponto e um outro ponto. Em termos de medida, e agora como eu estou começando a usar a palavra medida, ainda sem dizer claramente o que é. Eu vou fazer um delta θ, um delta φ, um anglinho, um arco aqui e um arco aqui. E eu olho todas as cordas que têm extremidades nesses pontos. Dá um conjunto de cordas. Aí eu pego as retas, eu apago o delta φ e delta θ, pego essas retas e trago essas mesmas retas aqui para o meio da circunferência. As cordas deixaram de ser cordas, né, porque elas são menorzinhas. Então, para ser corda, eu tenho que alongar um pouquinho. E sabe o que aconteceu? O dθ' aqui e o dφ' aqui são maiores. Então, se eu pegar o conjunto de retas que estava lá em cima, fizer uma translação, trouxer esse conjunto de retas aqui para baixo, ele, por conta do tamanho, ele vai acabar dando uma medida diferente. Então, a medida ângulo-ângulo não é invariante pelas translações. Então, os geômetras abandonam e ficam com aquela que deu meio, que é a preferida. E isso, aí, a continuação, né, do desenvolvimento dessa teoria. Aí o Bertrand levanta o caos. Aí os matemáticos começam a falar, não, pode ser qualquer uma delas, desde que seja coerente, que são diferentes probabilidades e você faz aleatório com aquela probabilidade. Daí os geômetras preferem uma delas. E aí já entra o Cauchy, aí já estamos, né, a matemática já mais rigorosa. O Cauchy escolhe aquela medida, que é a medida 2, essa que eu mostrei, e já tem uma teoria toda de probabilidade geométrica. Aí, mas é com teoria da medida. O teorema de Cauchy, aliás, é engraçado esse teorema. O mais comum é chamar teorema de Cauchy, mas os ingleses gostam de chamar de Crofton, por razões óbvias, e os russos de Ostrogradsky. Nacionalismo presente no nome do teorema. Então, o teorema de Cauchy que diz assim, se você tem uma curva convexa, olha aqui que resultado, a medida das retas que encontram a curva, você tem uma curva convexa, pega retas, a medida das retas que encontram a curva é o comprimento da curva. Aí já tem uma teoria da medida. Então eu vou, daqui a pouco, já vou estar terminando, falando um pouquinho disso aqui. Teoria da medida. O Cauchy já tem uma ideia de medida aqui. Então, veja onde é que nós já estamos. Já estamos olhando para o espaço das retas, como o Buffon fez, como o espaço das retas do Buffon eram as agulhas, o espaço do Bertrand eram as cordas, só que agora tem uma medida aqui. E eu posso agora fazer coisas rigorosas assim. Pego duas curvas convexas, uma dentro da outra. A medida das retas que encontram a de fora é o comprimento, e a medida das retas que encontram a de dentro é o comprimento da de dentro. E agora eu consigo falar uma frase que está rigorosíssima, que é onde eu quero chegar daqui a pouco. A seguinte frase agora faz todo sentido. A probabilidade
que uma reta que encontra a curva de fora encontre a curva de dentro é o quociente entre o comprimento e o comprimento. E isso está perfeitamente rigoroso. A probabilidade de uma reta ao acaso que encontrou a curva de fora encontrar a curva de dentro é o quociente entre os comprimentos. É a relação entre os comprimentos. Esse é o teorema de Cauchy, aí já estamos com tudo consolidado. Mas então agora vamos pensar um pouquinho o que tem por trás dessas frases. Primeiro, a história da medida ser finita. A teoria da medida foi desenvolvida na virada do século XIX para o XX. Uma coisa que levou muito tempo para ser consolidada. Então, só isso já foi uma parte da matemática que demorou para ser consolidada, e hoje, quando a gente vai falar o que é probabilidade, sabe o que é uma probabilidade? Uma probabilidade é uma medida, nesse sentido que foi consolidado na virada do século. E foi uma coisa muito rica, que na verdade também, em 1904, um cara chamado Cara Theodori, um nome grego, Cara Theodori, tinha limpado o conceito de teoria da medida. E junto ele limpou o conceito de dimensão. Uma coisa muito bonitinha. E a maneira como o Cara Theodori limpou o conceito de dimensão foi a seguinte. Sabe qual que é a dimensão de um objeto? Porque o conceito de dimensão era muito difícil de dizer. Qual que é a dimensão de um quadrado? É 2. Mas a dimensão de uma folha torcida, como é que você faz isso, né? E o Cara Theodori percebeu a seguinte coisa. A dimensão de um objeto é o seguinte. Se eu calcular a medida acima da dimensão, dá 0. Se eu calcular a medida abaixo da dimensão, dá infinito. E na dimensão é que dá um número finito. E aí eu posso fazer quocientes, posso trabalhar à vontade. Assim, pensa num quadrado. Se eu quiser calcular a medida do quadrado, dimensão abaixo, ou seja, qual é o comprimento de um quadrado? Tentar medir um quadrado como se fosse uma curva, comprimento. É infinito. Se eu tentar aplicar o conceito de comprimento para um quadrado, vai dar infinito. E se eu calcular o volume de um quadrado? Se eu calcular o volume de um quadrado, dá 0. Se eu estou numa dimensão alta, a medida dá 0. Se eu estou numa dimensão muito baixa, dá infinito. Qual é a dimensão onde o quadrado, eu vou calcular a medida do quadrado e dar um número? É na dimensão 2, é a área. Então, isso é no comecinho do século XX que acontece. 1904. 1908, o Hausdorff ele escreve um artigo que também é uma delícia, que ele fala assim, eu queria dar uma pequena contribuição ao trabalho do Sr. Cara Theodori. Aquilo que ele fala que tem um número que é a dimensão de um objeto e que se você mede a medida acima da dimensão dá 0. Se você mede a medida abaixo da dimensão dá infinito. E na dimensão dá um número bonitinho. Aquilo que o Sr. Cara Theodori fez, existem conjuntos em que esse ponto de ruptura do 0 para o infinito e que me permite falar qual é a dimensão, existem conjuntos em que essa dimensão não é inteira, é um número fracionário. E isso foi uma revolução. Como assim? A dimensão é fracionária. E ele dá exemplos de conjuntos. Conjuntos que têm dimensão logaritmo de 2. Logaritmo de 2 na base 3. Ele dá um exemplo de um conjunto desse. E sabe quem são esses conjuntos que têm dimensão fracionária? São os fractais. Que aparecem em 1908. Ninguém deu muita bola, ninguém usou os fractais até a década de 50, quando o Lorentz, um meteorologista, descobriu o conceito de caos, aplicando num modelo de clima, descobre que tem caos e observa nas figuras que ele estava obtendo conjuntos que são fractais. Isso já na década de 50.
Isso é uma coisa bem, muito bonitinha. Se eu tiver tempo, eu posso até depois calcular para vocês a dimensão de algum conjunto que não dá número inteiro. Mas isso tudo acontece nesse momento, na virada do século. Mas, então, como é que ficou a coisa? Foi preciso criar um conceito de medida para poder fazer teoria da probabilidade. A medida tem que ser uma medida finita. Então, essa é o primeiro coisa sutil quando a gente vai fazer teoria de probabilidade em espaços que são espaços muito complexos. Por exemplo, o espaço das retas. Se eu pegar todas as retas do plano, dá infinito. Bom, mas se eu pegar a área do plano, também dá infinito. Então, não tem nenhum mistério. Se eu quiser falar probabilidade de figuras geométricas, eu tenho que começar com uma região que tenha uma medida finita. Então tá, se eu estiver falando de região plana, eu pego uma região plana com uma medida finita e aí eu posso começar a trabalhar com probabilidade. Na verdade, probabilidade é uma medida que vale 1. Mas se ela for finita, você pega tudo e divide pela medida, por esse número finito, e daí vira 1. Aí você faz um múltiplo, 1 sobre a medida e daí dá tudo 1. Então precisa trabalhar com espaço que tenha uma dimensão finita. Como no problema do Cauchy. Eu não posso olhar todas as retas do plano. Eu olho as retas do plano que encontram uma curva. Aí isso dá uma medida finita. Aí eu posso fazer probabilidade condicional. Probabilidade condicional dado que corta a curva de fora, que corta a curva de dentro. Então, é isso que foi na virada para o século XX. Só que quando os caras foram fazer teoria da medida em geral, e aí é isso que eu estou contando, o cara Teodoro, eles começaram a encontrar esses exemplos, fractais, conjuntos muito ruins. Mas não tinha jeito, tinha que ir para esse caminho. Não tinha outro jeito para resolver os paradoxos de Bertrand, para poder fazer probabilidade, que não fosse achar um jeito rigoroso de fazer a coisa. E aí tem um monte de conjuntos que não tem medida. Então tem conjunto do plano que você não consegue dizer que ele tenha uma área. Tem conjunto que não tem área. Não é qualquer figura que tem uma área. Tem figuras que você não consegue falar qual é a área dela. Porque ela não tem área. Isso tem a ver com esse conceito de fractal. Por exemplo, a famosa curva de Koch. A curva de Koch é uma sequência, é o limite de uma sequência de figuras. Você começa com um triângulo, depois você pega em cada lado, quebra, faz isso. Então você fica com uma figura assim. Não fechou, né? Você devia ter fechado para lá. Essa é a segunda estágio. Daí você pega em cada ladinho, cobre para um terço, 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 terço. E passa o limite. Isso fica uma curva que chama floco de neve de Van Koch. Toda cheia de... Mas pergunta, qual o comprimento dessa curva? Resposta, infinito. Qual é a área dessa curva? Da curva? 0. Não tem uma dimensão onde ela tem, só que ela é fracionária. Então, se tem uma curvinha aqui, um desenho no plano, que eu não consigo ter uma área legal para ele. Isso que eu estou contando é para dizer que teve que abrir uma janela de falar o seguinte, eu vou fazer probabilidade, mas não é sobre qualquer conjunto. Eu tenho que ter eu não posso falar assim, eu vou dizer qual é, na verdade, falo de medida. Eu não consigo pegar um conjunto grandão, pegar um subconjunto qualquer e falar, a medida do B é tanto. Toda vez que eu vou fazer isso, eu
encontro conjuntos que eu não consigo atribuir qual é a medida dele. E essa percepção que está aí na virada, certo? Tem a ver com vários desses conceitos complexos. Então foi necessário criar o conceito de sigma-álgebra, que é um conceito técnico. A gente só fala em medida e probabilidade num conjunto que ele tem algumas propriedades. Então, o nome, esse nome feio aqui, sigma-álgebra. E ele é um conjunto que ele é invariante por reuniões e intersecções. Você tem um conjunto que, se você faz reunião ou intersecção de elementos, de subconjuntos, continua aqui dentro. E não tem outro jeito de formalizar esse conceito se não for isso. E o que é uma medida? Uma medida é uma função que está definido nesse conjunto aqui de subconjuntos, a valores em R, positivo, e que tem a propriedade que a medida de uma reunião de conjuntos, disjuntos, é a soma das medidas dos conjuntos. Então, se os conjuntos são disjuntos, a medida de uma reunião, duas partes separadas, a medida de cada parte, se eu somar, dá a medida da reunião. E o que é uma medida? Uma probabilidade. Uma probabilidade é uma medida que tem a propriedade que a medida do espaço inteiro é 1. Mas bastava ser finita. Então, para lidar com os paradoxos de Bertrand e toda essa história que eu estou contando, foi preciso criar esses dois conceitos. O conceito de medida de uma coisa, e o conceito de medida só funciona em partes dos subconjuntos, ele não funciona inteiro. Então, mesmo uma coisa como área, vamos trabalhar assim, nós vamos trabalhar no plano com o conceito de área, é uma medida, mas não é todo conjunto que tem área. Então eu tenho que trabalhar só com os conjuntos bons. Os conjuntos bons são aqueles para os quais a área está definida. E eu tenho que eliminar todos os conjuntos que são, de alguma forma, disformes demais para ter área. Só trabalho com os que têm uma área bem caracterizada. Essa é a ideia de sigma-álgebra. Eu tenho que eliminar conjuntos ruins. E aí eu tenho a medida sobre os conjuntos bons. E quando eu tenho a medida sobre os conjuntos bons, o que é uma probabilidade? É uma função que no todo vale 1 e que respeita reunião. Então, a somatória, a medida de uma reunião de conjuntos. Isso é curioso de pensar, que foi preciso chegar nisso, não tinha como evitar. E acabou de brinde, resolvendo um probleminha menor, que está lá na origem da probabilidade, mas que ninguém daria bola para ele, mas com isso a gente resolve. Quando vocês começam a estudar a probabilidade com os espaços finitos, tem uma falha lógica que ninguém percebe, que é a seguinte: o que é um espaço, né, um dado, o relacionamento de um dado, não é de espaço simples, espaços amostrais simples. O que é um espaço equiprovável? O espaço equiprovável é aquele em que cada ponto isolado tem a mesma probabilidade de ocorrer. Peraí, mas o que é probabilidade? Probabilidade é a probabilidade de uma coisa ocorrer no espaço amostral. Mas o que é um espaço amostral equiprovável? Aquele em que a probabilidade é igual. É circular a definição. Você não consegue... Você vai definir o que é probabilidade. Probabilidade é o número de elementos dividido pelo todo se o espaço for equiprovável. Mas o que é equiprovável? É aquele em que todo mundo tem a mesma probabilidade. E o conceito fica circular e não se resolve nada. Ninguém daria muita bola para isso. Se dá para fazer conta, a vida continua e deixa esse conceito, esse probleminha lógico para matemáticos conversarem quando estão tomando café. Não vai atrapalhar a vida de ninguém. Mas, quando a gente fala de medida, já resolve também esse problema. Se o dado não for equilibrado, o que é a medida de probabilidade? Ele é uma função que vai me dizer
qual é a medida do conjunto formado pelo 1, pelo 2, pelo 3. E se o dado não for equilibrado, isso aqui não precisa ser um sexto. Se o dado for alterado, isso aqui pode ser um terço. E a medida do 2 vai ser qualquer outra coisa. Tá? E o que eu espero? Que a medida de todos acabe no total dando 1. E mesmo que ela seja desequilibrada, já está dando conta do espaço não equiprovável. Isso não seria grave. A vida continuaria mesmo assim. Mas já que teve que falar em medida, mesmo no caso dos espaços finitos, acaba ficando tudo assim, muito formal, muito rigoroso. Então, quando a gente vai estudar probabilidade de um jeito sério, começa com esse ponto onde eu estou agora. O que é uma probabilidade? Eu tenho que ter uma medida. Uma medida é uma função que atua sobre alguns subconjuntos de um contexto. Eu tenho um contexto. Os subconjuntos bons têm uma medida. E aí eu tenho uma medida de probabilidade quando a medida do todo é 1 e ele respeita as reuniões. E o complementar, né? Isso também faz parte da sigma, o complementar está presente. E aí a gente começa com teoria avançada de probabilidade. Por exemplo, um tema que eu tenho pensado muito sobre ele, né, é o de processos estocásticos. O que é um processo estocástico? É uma família indexada de variáveis aleatórias. O que é uma variável aleatória? Bom, uma variável aleatória é uma variável que está no espaço de probabilidade. E para poder começar essa conversa, você tem que saber o que é um espaço de probabilidade com esse conceito rigoroso, como eu acabei de descrever. Bom, falei bastante hoje, né? Deixa eu ver, se vocês querem ver uma continha rápida de um espaço que tem dimensão fracionária, que não é um conjunto, é uma conta que é exatamente o que o cara Theodore fez e o Hausdorff foi um pouquinho mais de 100 anos. Tem um conjunto que chama conjunto de Cantor. Ele é assim, você começa com o intervalo 0, 1. Daí você retira o terço central e fica com 0, 1 terço, 2 terços, 1. Depois você retira o terço central, fica 0, 1 nono, depois 2 nonos, 1 terço, e aqui também retira o terço central, 2 terços até 8 nonos, e aqui 7 nonos, e aqui 2 terços. E vai fazendo isso, vai retirando um terço, um terço, um terço, um terço, e vê o que sobra. O que sobra é o conjunto de Cantor. E eu vou calcular a dimensão desse conjunto. Olha como é que a gente pode enxergar a dimensão. O que o cara Theodore estava fazendo. A dimensão de um cubo. Eu tenho um cubo. A dimensão é 3. Todo mundo sabe disso. Sabe onde é que aparece essa propriedade? Se eu pegar o lado do cubo, né, se o cubo aqui tem um certo volume. Se eu pegar esse cubo e fizer uma amplificação por um fator qualquer, para o cubo ficar maior, se eu for calcular o volume, o cubo multiplicado por um lambda, eu pego o lado do cubo, ao invés de deixar um lado L aqui, eu multiplico por um fator. Qual é o volume do novo cubo ampliado? Ele é esse lambda ao cubo vezes o volume do cubo original. Porque cada lado foi multiplicado por lambda, como o volume do cubo é lado, 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 cada lado vai ter multiplicado por lambda, vai aparecer lambda ao cubo. E esse 3 aqui é a dimensão do cubo. E aí, o resumo de tudo que o cara Theodore fez é assim, ele e o Hausdorff. Dimensão é onde migra do zero para o infinito.
Então, vamos olhar para esse conjunto aqui de Cantor. Vou chamar esse conjunto de K, de Cantor. Se eu cortar no meio, eu tenho metade do Cantor de um lado, metade do Cantor do outro. Então, a medida do Cantor sobre 2, metade do Cantor, é a medida do Cantor dividido por 2, porque é metade. Seja lá o que for a medida desse conjunto, a medida de metade de um conjunto é metade da medida. Agora, lembrando que no Cantor eu fui tirando 1/3, se eu pegar esse Cantor sobre 2, que é o que sobrou desse lado, e multiplicar por 3, o 0 fica no 0, 1/3 vai para o 1. Eu obtenho o Cantor integral. Vale a seguinte brincadeira também. O Cantor é 3 vezes o Cantor sobre 2. Se eu pegar a metade do Cantor e multiplicar por 3, eu vou obter essa parte que dilata e vira o Cantor inteiro. Mas agora pensando que a medida, quando eu multiplico por um lambda, ele fica elevado à dimensão, eu faço a seguinte continha. Medida, o Cantor é 3 vezes o Cantor sobre 2, tudo isso sobre 2. Isso é igual a 3 elevado à dimensão do Cantor, medida do Cantor sobre 2, sobre 2. Agora, olha a essência da ideia do cara Teodoro. Olha como isso é bonito. Se eu estiver pegando a medida abaixo da dimensão, dá 0. Que era aquela história. Você pegar o quadrado e calcular o volume, dá 0. Então, se eu estiver abaixo da dimensão, isso é 0, isso é 0, essa igualdade não significa nada. 0 igual a 0. Se eu estiver acima da dimensão, isso dá infinito, isso dá infinito. Essa igualdade não significa nada. Se eu estiver na dimensão do objeto, a medida dá um número, que é a história do quadrado. Se eu calcular o volume dá 0, se eu calcular o comprimento dá infinito, mas se eu calcular a área, dá uma área. Então, quando eu estiver na dimensão do Cantor, isso aqui dá um número, e aí eu posso cancelar. Se fosse 0, eu não podia cancelar, se fosse infinito, eu não podia cancelar. Mas quando eu estiver na dimensão do Cantor, eu vou ter 1 igual a 3 elevado à dimensão sobre 2. Passa o 2 para lá, 3 elevado a d igual a 2, d igual ao log de 2 na base 3. Então, a dimensão do conjunto de Cantor é log de 2 na base 3. Apresente para vocês um fractal. Talvez seja o primeiro fractal que vocês tenham sendo apresentados de verdade. Até que eu calculei a dimensão desse conjunto não é inteira. É log de 2 na base 3. É menor que 1. E é maior que 0. Quer dizer, o conjunto de Cantor não é nem um segmento, porque ele tem dimensão menor que 1. Mas também ele não é um meia dúzia de pontos, que teria dimensão 0. Ele tem dimensão log de 2 na base 3. Isso é um conceito profundíssimo e que é estudado em profundidade até hoje. Isso que é o fractal. Ele tem uma importância porque ele aparece junto com o estudo de medida, que é o que interessou para a gente, né, na história. Quando a gente for estudar probabilidade, é com medida que a gente vai trabalhar. Bom, contei umas histórias para vocês, mas são histórias muito saborosas, né? Se vocês olharem, o bom gosto do André Langevin de fazer aquela coisa de jogar as agulhas, aquilo é de um bom gosto, né? Imagina um físico experimental que não faz o experimento, imagina o experimento, ele realiza mentalmente o experimento. É muito bonito aquilo. Os paradoxos de Bertrand levantam essas questões muito importantes, né? Primeiro, a questão contraditória. Segundo, a questão que eu posso todos serem certos, basta eu ter uma medida. Então, a medida da primeira solução, achando os 2 pontos, é um produto de ângulos, de θ de φ. A segunda, que é a que os geômetras gostam, é um ângulo
vezes uma distância. É um dθ dx. E o terceiro, que é aquele da área da circunferência de raio metade, é um dx dy. Eu estou usando dx dy de propósito, é integral dupla mesmo. Só que são diferentes integrais. Dx dy, dx dθ e dθ dφ. Sabe por que a do meio, que é a do Buffon e a do que dá metade do Bertrand é a solução que os geômetras gostam? Porque sabe o que é essa medida dθ dx? É uma área no cilindro. Quando o Bertrand estava fazendo isso, ele não percebeu isso. O espaço das retas pode ser parametrizado por um ângulo e por uma distância. O ângulo está na base de um cilindro e a distância está na vertical do cilindro. E essa medida calcula a área do cilindro. No cilindro, como é que a gente calcula a área quando tem um cilindro? A área de uma região dentro do cilindro. Você calcula o comprimento dessa curvinha por essa altura. Isso aqui é o dx. E o comprimento da curvinha é a medida do ângulo que tem ali naquela circunferência do cilindro. Então, essa medida, que é a que os geômetras gostam, na verdade é calcular uma área num cilindro. E os geômetras falam frases que, para quem não é geômetra, ficam muito esquisitas. Por exemplo, o espaço das retas no plano é um cilindro. É isso que os geômetras estão pensando, que o espaço das retas é parametrizado por um ângulo e por uma distância. Isso é um cilindro. Bom, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham se divertido com essas histórias todas que eu contei. Mas vocês viram quanta reflexão que tem por trás, essa questão que permeia o tempo inteiro, a questão do modelo e da realidade. Afinal, o que é a realidade? A brincadeira que eu fiz com as crianças de 6º ano ilustra muito bem isso, né? O que é a realidade? A realidade está ligada a um contexto. E os nossos modelos, as nossas teorias, têm que dialogar com a realidade. Senão a gente não consegue ir para lugar nenhum. Né? Então você precisa ter muito fundamento e aí a parte do trabalho de vocês, né, que vão trabalhar com coisas muito reais, é também conectar isso com a realidade. E isso não basta só a teoria. Né? A teoria é super importante, precisa, mas precisa também uma sensibilidade para lidar com a realidade. A realidade, eu quero saber quanto mandar um satélite, um equipamento para pousar em Marte e fazer um experimento. A realidade é muito complicada, né? Mas a gente usa um modelo, que é o modelo de Newton. Então você tem a realidade extremamente complexa, não dá para entender totalmente. Mas eu não preciso entender totalmente a realidade, basta eu ter uma solução aproximada. Ninguém quer saber quanto tempo vai levar para o foguete pousar em Marte com uns 500 casas depois da vírgula. Basta uma meia dúzia. Então você tem o problema real, a realidade, que essa a gente não esquece, nós nunca vamos entender perfeitamente. Se alguém pode entender isso, seria Deus, não vamos ser nós. Mas o que eu quero é uma solução aproximada para o problema real. Com um certo número de casas ali, eu estou satisfeito. Como é que a gente faz isso? A gente cria um modelo. O que é um modelo? O modelo é um problema aproximado. Que é o que o Newton fez. Ele coloca lá as equações da mecânica newtoniana, que nós sabemos que são aproximados. Sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Nós sabemos que se você mantiver a força aplicada, chega uma hora que não aumenta mais a velocidade, porque tem uma limitação que é a velocidade da luz. Então, nós sabemos que o modelo do Newton não é exato. Ele não descreve a realidade. Mas ele é simples o suficiente para a gente ter uma solução real, exata, das equações da mecânica newtoniana. Ele é suficientemente simples para que nós saibamos resolver todos os problemas. E isso que eu estou falando agora, que eu adoro essa frase, eu aprendi num livro do Ian Stewart, acho que é no livro, uma pergunta, Deus joga dados? É muito bacana. Nós queremos uma solução aproximada do problema real.
nós temos a solução real, exata do problema aproximado. E isso não é um jogo de palavras. Eu posso usar a solução exata do problema aproximado como solução aproximada do problema exato? Isso é fazer ciência aplicada. É isso que vocês vão fazer. E isso é muito complexo. Então, para um monte de problemas, no caso da mecânica newtoniana, sim, pode, funciona. É possível colocar um avião no ar, levá-lo, dar uma volta na Terra usando a mecânica newtoniana. As soluções que estão dadas pelas equações todas que regem o movimento do avião funcionam no mundo real. Mas tem coisa que não funciona. Vocês sabem que a teoria da relatividade, né, 1915, ela mudou a nossa concepção, né, filosófica do universo. Mudou a visão do tempo, a relatividade do tempo, a velocidade da luz ser absoluta. Tudo isso. Agora, e no mundo real? Ela afetou alguma coisa? Não sei se vocês estão antenados para isso. Hoje, no nosso tempo contemporâneo, tem uma coisa da nossa vida cotidiana que é influenciada pela teoria da relatividade. Vocês sabem qual é? GPS. O GPS, para ser preciso, ele tem diariamente uma correção dos dados relativística. A mecânica newtoniana não dá conta da precisão do GPS. Para ele ter a precisão que ele tem uma correção que é feita diariamente pelos gestores do sistema, né? E que é uma correção relativística. Uma pequena variação, é a história da velocidade, do tempo, da variação do tempo. Mas, para um monte de outras coisas, a mecânica newtoniana serve como solução aproximada do problema real. E agora, no GPS, nós estamos tendo que fazer uma correção. O GPS, quando ele foi lançado, ele tinha para o cidadão comum, civil, uma precisão muito pequena. E ele só era utilizado com a precisão grande em sistemas militares. Mas logo, rapidamente, os gestores liberaram para todo mundo os dados com precisão total. E esses dados precisam de uma correção relativística. É uma coisa muito bonita. Eu recebi uma carta de deve ser um maluco, sei lá, um sujeito que escreveu um livro propondo que a gente arredonde o pi para 3,15 e não se fale mais nisso. Arredondar o pi para 3,15, e quando ele escreve, ele me pergunta, qual seria o problema de arredondar o pi para 3,15? Eu nem respondi. Mas seria um problemaço, né? O mundo ia entrar em colapso. Se você arredondar o pi para 3,15, um monte de coisas começam a não funcionar mais, né? Inclusive o GPS. Não vai funcionar. Que tem a ver com essa discussão. Legal? Professor, muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço o seu convite e esse prazer de estar aqui com esses meninos e meninas. Muito bom. E eu desejo muito boa sorte para vocês nesse processo. Certamente vocês vão aprender muita coisa interessante, independentemente dos caminhos que vocês venham a trilhar. Essa experiência de fazer essa imersão aqui, justamente por todas essas questões filosóficas que estão por trás das coisas que eu discuti. Aprender como é que funcionam essas coisas todas vai enriquecer muito a experiência de vocês como futuros profissionais.